Bom dia a todos, mais uma vez, em nome da Escola Paulista da Magistratura, nossos cumprimentos a todos os participantes, e em especial hoje, nossos agradecimentos e a honra em receber aqui a Patrícia Campos Melo como nossa convidada, o Dr. Ricardo Pérez Manrique, que hoje proferirão as exposições do dia, reafirmando o sucesso que tem sido essa edição, exatamente pela qualidade dos nossos convidados. Agradeço mais uma vez aos coordenadores, Luiz Manuel, Guilherme Canelas, Alessandra e Fadigas, pela condução dos trabalhos e toda a equipe técnica. Esclareço que eu estou em sessão de julgamento hoje no tribunal, então eu vou ficar pouco com vocês, pretendo assistir depois as gravações. Então, ótimo evento a todos e, mais uma vez, muito obrigado aos nossos convidados. Muito bem, meu nome é Luiz Manuel, sou juiz de direito aqui no estado de São Paulo, coordenador desse curso, junto com o Paulo Fadigas e a Alessandra. Sou responsável hoje, então, pela mediação dos trabalhos. É o terceiro dia desse nosso encontro, que temos a honra de ter a presença de Patrícia Campos Melo, jornalista, e do Dr. Ricardo César Pérez Manrique. Nós vamos começar o nosso encontro com a fala da Patrícia. Eu vou fazer uma leitura breve do seu currículo para que possa transmitir a ela a palavra. Patrícia Campos Melo é repórter especial e colunista da Folha de São Paulo há 25 anos, cobre relações internacionais, direitos humanos e economia global. Foi vencedora do Prêmio Maria Mortes Capote, da Columbia University, em 2020, do Prêmio Internacional de Liberdade de Imprensa, do Comitê de Proteção a Jornalistas, em 2019, do Prêmio Especial de Democracia e Direitos Humanos, Vladimir Herzog, 2019, do Prêmio Internacional de Jornalismo do Rei da Espanha, 2018, Prêmio de Jornalismo Humanitário do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, 2018, Grande Prêmio Petrobras, principal prêmio do Brasil, em 2018 e 2017, e Grande Prêmio Folha e Prêmio Estado. Foi condecorada com a Ordem do Mérito Nacional do Governo da França, em 2020. É formada em jornalismo pela Universidade de São Paulo e tem mestrado em Business and Economic Reporting pela Universidade de Nova York, onde recebeu uma bolsa de estudos. Foi correspondente em Washington do jornal Estado de São Paulo, de 2006 a 2010. Fez cobertura sobre a crise econômica nos Estados Unidos e cobriu as eleições americanas de 2008, 2012 e 2016 e as indianas em 2014 e 2019. Cobriu também a guerra do Afeganistão em 2009 e os atentados de 11 de setembro de 2001 em Nova York. Idealizou o premiado projeto Mundo de Muros, especial multimídia sobre a crise das migrações feito em 4 continentes. Esteve diversas vezes na Síria, Iraque, Turquia, Líbia, Líbano e Quênia, fazendo reportagens sobre os refugiados e a guerra. É autora do livro Lua de Mel, em Kobane, da Companhia das Letras, sobre um casal de sírios sobrevivendo ao cerco do Estado Islâmico, que ela conheceu na Síria. Foi a única repórter brasileira a cobrir a epidemia de ebola em Serra Leoa, em 2014 e 2015. É senior fellow do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. É ainda autora de um livro já consagrado, publicado recentemente, Máquina do Ódio, pela Companhia das Letras, sobre o uso das redes sociais para manipular eleitores no Brasil, Índia e Estados Unidos. Desde 2014, vem fazendo reportagens sobre campanhas de desinformação pelas redes sociais para manipular eleições e a opinião pública na Índia, Estados Unidos e Brasil. A partir de 2018, fez uma série de matérias sobre disparos em massa de WhatsApp e outras estratégias de desinformação no Brasil, que levaram a mudanças nas regras do Tribunal Superior Eleitoral, que passou a proibir os disparos. Patrícia, é uma honra para a Escola Paulista da Magistratura contar com a sua presença, contar com a sua disposição para conversar com a gente. A partir de agora, palavra com você. Muito obrigado. Bom, desculpa, deixa eu fechar a janela aqui. Queria primeiro agradecer ao Dr. Luiz Manuel, à Escola Paulista de Magistratura, à Unesco e ao Guilherme Canela. Muito obrigada, é uma enorme honra e responsabilidade falar aqui para vocês. Se eu cometer alguma imprecisão jurídica, vocês, por favor, deixem passar, porque eu sou leiga aqui na matéria. Eu fiz uma apresentaçãozinha, mas se vocês também tiverem perguntas, assim, vocês podem ir fazendo. Como é que eu faço aqui? Bom, agora já sei, assumir o controle. Melhor botão da vida. Ok. Bom, eu vou começar falando um pouco
a gente fala bastante, tem vários livros, imagino que vários de vocês devam ter lido, ouvido falar, que são essa série de livros dizendo como os golpes de Estado, né, não são mais como antigamente, você não tem mais a erosão da democracia como a gente era acostumado a ver, né? Ou a história, você não precisa ter um cabo e um soldado para fechar o Supremo e o Congresso e dar um golpe de Estado. Você tem aí Como as Democracias Morrem, do Levitsky, Como a Democracia Chega ao Fim, do Runciman, O Povo contra a Democracia, do Yasha Monk, e um que é o meu preferido, que chama Crises da Democracia, do cientista político polonês Adam Przeworski, que ele fala no stealth authoritarianism, que é um autoritarismo furtivo, insidioso, ou seja, você tem uma erosão da democracia em governos que foram eleitos democraticamente, mas que eles vão minando as instituições por dentro, seja o judiciário, o legislativo, a sociedade civil, as instituições, e a gente viu isso acontecendo em vários países do mundo. Posso citar aí para vocês Turquia, Filipinas, Hungria, etc. E da mesma maneira que a gente tem esse autoritarismo insidioso, a gente tem um novo tipo de censura. De novo, não precisa ser como a gente se lembrava das histórias famosas aí da ditadura militar, que você tinha um censor dentro da redação, era muito conhecida a história de um censor dentro da redação do Estadão, que então, para mostrar que eles estavam censurados, eles publicavam poemas de Camões, em vez de dizer ali que foram censurados, etc. Você tem outras maneiras mais sutis e muitas vezes mais eficientes de fazer censura à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa. E uma das coisas que se convencionou chamar de censura pelo barulho. Então, em vez de você proibir a publicação de alguma coisa, você simplesmente inunda as redes sociais e vários canais de comunicação com a versão dos fatos ou com a distorção dos fatos que você quer emplacar. Você, no caso, um poder político, um partido, um governo, né? Ou mesmo um movimento. E, ao mesmo tempo, para isso funcionar, você precisa fazer uma campanha incessante de descredibilização de instituições, como imprensa, judiciário, o resto dos freios e contrapesos. Então, para você conseguir convencer parcela da população de que a sua versão ou distorção dos fatos é a que vale, você precisa, basicamente, deslegitimar todas as instituições que funcionam como um anteparo ou como um guardião aí. E, além disso, você tem essas modernas campanhas de intimidação, né, muitas vezes online, e de assassinato de reputação. Também trabalham na mesma direção de você deslegitimar o ser, a entidade, o agente que está questionando, sempre investigando e atuando como vigilante. E, da mesma maneira, a discussão que a gente tem hoje sobre essas novas maneiras de censura, a gente também tem uma discussão sobre como interpretar a liberdade de expressão hoje em dia, né, num mundo muito diferente do que a gente tinha muitos anos atrás. Eu imagino que outros palestrantes mais versados no direito e mais gabaritados que eu vão se aprofundar nessa questão, mas eu acho sempre interessante a gente lembrar uma decisão emblemática do então juiz da Suprema Corte Americana, Oliver Wendell Holmes, que ele falava que a melhor maneira era você deixar as ideias competirem livremente no mercado de ideias, né? Que ele fala que the best test of the truth is the power of the thought to get itself accepted na competição do mercado. Então, assim, as ideias melhores, as ideias verdadeiras, elas naturalmente vão sobressair, você não precisa censurar. Só que isso, hoje em dia, meio que adquiriu um novo significado, porque primeiro que você não tem um mercado livre de ideias, né? Hoje em dia o nosso mercado de ideias é privatizado, você tem algumas poucas empresas, grandes plataformas de internet, que dominam esse mercado de ideias, né? Ele não é simplesmente você chegar na praça e pegar o seu megafone, né? Aquela história, a ideia que for mais acolhida, a ideia melhor, ela vai sobressair. Primeiro porque é isso, o mercado de ideias é privado, né? A praça pública hoje é dominada por grandes empresas de internet,
e segundo, porque você tem uma competição desleal. Por quê? Porque você pode impulsionar suas ideias, usar de maneiras artificiais para impulsionar suas ideias, você pode se aproveitar de um megafone de cargo público com milhões de seguidores para disseminar sua ideia de forma com maior alcance, de forma mais rápida. Então, é como se você não tivesse uma competição leal, porque enquanto algumas pessoas estão tentando disseminar uma ideia com um megafone ali, na praça pública, outras estão implantando um chip na cabeça das pessoas para tentar emplacar essa ideia. E aí, implantando o chip, obviamente figurado, tá, gente? Não, porque do jeito que vai de teoria da conspiração, né, qualquer coisa que a gente fala já vira alguma coisa. Então, e no meio dessa briga, o que é a liberdade de expressão hoje, como é feita a censura hoje, você tem também o papel das ideologias, né? Então, hoje em dia, a gente tem uma discussão muito importante e muito séria sobre o que fazer com o poder excessivo das plataformas de internet. Eu acho que tanto a esquerda quanto a direita concordam que essas empresas concentram de forma excessiva o poder de você cuidar ali, de você ser responsável pelo mercado de ideias, mas diferem em que fazer. Então, assim, o que a gente tem visto é a extrema-direita meio que se apossou da ideia da liberdade de expressão, mas uma ideia muito peculiar de liberdade de expressão, que inclui a liberdade, aquele velho paralelo que inclui a liberdade de você gritar fogo dentro do cinema lotado, que na verdade não é uma liberdade de expressão admissível, né? Então, para uma extrema-direita, a liberdade de expressão inclui você fazer incitação ao ódio, incitar violência, questionar a integridade eleitoral, e você tem vários governos no mundo lutando, dizendo aí, abraçando essa bandeira de dizer, olha, nós somos censurados, o pensamento conservador de extrema-direita está sendo perseguido, então, tentando emplacar leis que restringem a capacidade dessas plataformas de internet de moderar conteúdo, de exercer as suas próprias regras. Você tem no Brasil um exemplo, que foi primeiro uma minuta de um decreto, que depois virou uma medida provisória e atualmente é um projeto de lei encaminhado pelo governo que basicamente impede as grandes plataformas de exercer moderação de conteúdo, mesmo que seja, por exemplo, conteúdo anticientífico que pode predispor as pessoas a comportamentos de risco em relação à saúde delas, mesmo que seja você colocar em questão a integridade eleitoral, coisa que pode resultar em tumultos, instabilidade social, etc. Você tem uma lei na Polônia, também no mesmo sentido, que basicamente você poderia reclamar, você é moderado pelas redes sociais, você teria uma maneira de recorrer disso, né, e teria multas, etc., e uma lei na Flórida, no estado da Flórida, que acabou sendo derrubada, mas que eles estão tentando emplacar isso de outras formas jurídicas, que é também de você recorrer. De novo, é uma questão legítima você poder ter algum tipo de recurso, né, em relação a esse poder excessivo das plataformas de internet, de elas determinarem o que é e o que não é um discurso aceitável, mas está ganhando um sentido meio com um certo viés que basicamente impede essas empresas de moderarem conteúdo e deixa livres atores públicos para disseminar discurso que potencialmente causa danos à saúde ou violência. A outra coisa, que eu não vou entrar muito nisso, mas que como tanto o Marco Civil da Internet como a seção 230 do Ato de Decência nas Comunicações de 96 nos Estados Unidos, eles deram às plataformas a possibilidade de elas existirem, ao eximir essas plataformas de responsabilidade por conteúdo de terceiros. Tem algumas diferenças, obviamente, entre o Marco Civil e a seção 230, mas em comum elas eximem de responsabilidade, senão você não teria tido essa explosão na internet e redes sociais se tudo que é postado por terceiros você pudesse ser responsabilizado por isso. Só que hoje em dia, diante desse excessivo poder das plataformas, isso também está sendo questionado, né, formas de você mudar, alterar essas duas legislações para você ter algum tipo de responsabilização ou de ônus para essas plataformas.
E do outro lado dessa dinâmica binária, por um lado você tem uma extrema-direita dizendo que as plataformas censuram e estão perseguindo a extrema-direita, e por outro lado, uma parte da ala progressista dizendo que as plataformas não fazem o suficiente ou fazem de forma arbitrária, né? Então que elas não estão coibindo esse discurso perigoso da maneira que elas deveriam, uma moderação insuficiente, né, em vez de censura. E aí eles estão tentando algumas outras iniciativas nos Estados Unidos, principalmente ações antitrust, ou de transparência dos algoritmos, né, como é que cada algoritmo determina que alcance vai tomar um discurso, como é que as próprias empresas decidem o que pode e o que não pode. E também no Brasil você tem ali o PL das fake news, que também está versando sobre isso, né? Como fazer com que haja uma maior responsabilização e maior vigilância sobre discursos potencialmente perigosos. Esses dois extremos do espectro ideológico, eles concordam que nós temos um problema hoje, né, nesse mercado de ideias privatizado, com empresas que têm um poder excessivo, só que diferem em como resolver isso, e acho que é esse o momento da discussão que a gente está. Tudo isso tem muita importância no mundo que a gente vive hoje, né, em que as redes sociais, elas têm muita força, e você tem vários governos ao redor do mundo, governos populistas de esquerda ou de direita, que usam isso de forma muito hábil. Qual que é o sonho de qualquer governante, né? Pode até ser inconfesso, é você ter uma comunicação direta com seus apoiadores sem nenhum tipo de filtro. Então, você não tem, por exemplo, a imprensa atuando aí como watchdog, né, que eles dizem, um guardião, que é a imprensa chata, jornalista chato, vai questionar, vai perguntar, vai procurar. Então, esse sonho de você se comunicar diretamente com seus apoiadores é natural, e ele já existe, e com as redes sociais, efetivamente, teve uma coisa muito saudável, que foi a democratização do acesso à informação e a emissão de informação, que é uma coisa que a gente não pode, como os americanos dizem, jogar o bebê fora junto com a água do banho. É, obviamente, uma coisa maravilhosa essa democratização. Só que o problema é que certos atores políticos manipulam, se aproveitam disso para manipular o debate público, né? Para você manipular mesmo, você de forma artificial, criar consensos ou estabelecer narrativas, etc. E a gente tem esses líderes aí, vários líderes do mundo, que usam isso de forma bastante hábil. Como eu estava dizendo, o principal objetivo dos populistas digitais é eliminar o filtro da imprensa tradicional, a imprensa independente crítica, e se comunicar diretamente com os apoiadores, eleitores, sem ser confrontado com outras opiniões, com checagem de fatos, com investigação, etc. Então, e isso, eles sempre precisam deslegitimar, desacreditar a imprensa, os veículos de imprensa e jornalistas específicos, né, para dizer, olha, não, esse questionamento não vale, porque a imprensa e aí varia de acordo com o país, né, a imprensa é comunista, a imprensa defende os muçulmanos, a imprensa... Você usa ali qual for o bode expiatório necessário para você deslegitimar essa instituição, que como outras instituições, né, que a gente tem visto, como a ciência, o judiciário, etc., funcionam aí como freio e contrapeso. Peraí, deixa eu... Como é que eu viro aqui? Aqui, desculpa. Eu acho uma coisa interessante, assim, tentativas de você moldar, né, o ciclo de notícias, moldar a narrativa. Vocês devem lembrar que no ano passado, no fim de abril, o governo brasileiro estabeleceu uma coisa que chamava o placar da vida, né? Nas redes sociais da SECOM, em redes sociais também de apoiadores do governo, e basicamente era a ideia de você só divulgar as pessoas que haviam sobrevivido à Covid-19, e não as vítimas da doença. Mesmo no site do Ministério da Saúde, era difícil você achar, estavam lá as informações, mas não estavam muito acessíveis, né, em relação para as pessoas poderem ter uma
um cenário mais real do que estava acontecendo, quantas pessoas haviam morrido, quantas pessoas estavam infectadas, etc. Então, a ideia era, vamos mostrar só quem sobreviveu, vamos focar no lado positivo. De novo, nada diferente do que qualquer governo em tantos anos fez, que é você tentar dar um spin na notícia e pegar um aspecto positivo. E isso começou a ser feito, foi feito de forma sistemática, e além disso, no caso, houve uma tentativa até de você mudar o jeito que era feita, que era calculada a estatística, né, as estatísticas sobre a Covid, que acabava aí omitindo ou atrasando a divulgação. Isso foi barrado ali no STF. Mas tudo isso para dizer, mais recentemente houve uma outra tentativa que também acabou não indo para frente. Tudo isso para dizer que hoje em dia você consegue manter as pessoas em bolhas informacionais. Por exemplo, no ano passado a gente fez uma reportagem mostrando que o Brasil é o único país no mundo onde ainda circula uma quantidade muito grande de informação falsa em relação à eficácia da hidroxicloroquina contra a Covid. Então, se você pensar, nem na França, de onde veio o especialista Didier Raoult, que começou a fazer os primeiros testes, você tem uma circulação dessa informação num nível tão grande como aqui. Por quê? Porque você consegue manter bolhas informacionais de pessoas que só se informavam, principalmente com redes sociais, ligadas ao governo, ligadas a apoiadores do uso da hidroxicloroquina. Então, as pessoas se mantêm aí nessa realidade paralela. E isso pode ser muito perigoso, porque isso predispõe as pessoas a comportamentos arriscados para a saúde. O papel dos jornalistas. Os jornalistas, hoje em dia, eles são, obviamente, tanto os investigadores das campanhas de desinformação, como um dos principais alvos, né? A gente chama de máquinas do ódio, né, para desacreditar jornalistas, veículos de mídia específicos. Então, são campanhas de difamação que funcionam como uma nova forma de censura terceirizada para exércitos de trolls patrióticos, né, como a gente fala, com apoio de robôs, automação e pessoas contratadas, etc. E que a gente tem visto no Brasil, em outros países, na Índia também, que alguns dos alvos principais são as mulheres. É bom a gente sempre deixar claro que nada disso a gente não está falando de crítica. Crítica é absolutamente legítima, o jornalista deve ser criticado, é uma coisa construtiva. Se tiver errado, o jornalista vai ter que corrigir, e conforme for, ele vai responder na justiça e será responsabilizado. Mas o que a gente está falando não é crítica, não é uma crítica em relação ao trabalho. Muitas vezes são agressões ou ameaças em relação à vida das pessoas, ou mesmo agressões muito pessoais, e vou dar um exemplo para vocês. A gente tem algumas jornalistas que são constantemente alvos de ataque, vou citar duas aqui, a Vera Magalhães e a Miriam Leitão. Normalmente, nesse tipo de ataque, as pessoas, ou esse tipo de ataque, eles não vão dizer, olha, sua matéria, sua reportagem é uma porcaria, eu não concordo com a sua opinião, etc. Não, eles vão sempre falar, se, no caso de mulheres, a mulher vai ser gorda, feia, oferece sexo, velha, o marido ou o pai roubam, o filho alguma coisa, ou seja, é sempre uma coisa de você atingir, fazer um assassinato de reputação mesmo, e isso é uma forma de intimidação, de a pessoa que está fazendo investigações ou que está fazendo críticas pensar várias vezes. Isso não se restringe a jornalistas, a gente sabe, isso atinge aí várias figuras que estão tentando fazer o seu papel de freio e contrapeso, ou de manter as instituições responsabilizadas, figuras dentro do judiciário, dentro da academia, dentro do mundo político, etc. Como é que funciona, né? Como é que começou não, mas ganhou mais tração esse tipo de uso, né, de redes sociais? Eu me lembro, em 2008, eu era correspondente do Estadão nos Estados Unidos, e a gente cobriu a campanha do então candidato Barack Obama. E uma das coisas que era considerada muito revolucionária na época era como ele estava usando as redes sociais
para duas coisas. Primeiro, para arrecadar microdoações eleitorais, né? Então, para depender menos de grandes doadores, de interesses, você conseguir organizar os seus apoiadores pela internet, para eles fazerem cada um ali doar seus $10, $20, etc. E também para você organizar voluntários, tudo isso usando os dados das pessoas. Naquela época, isso era considerado uma coisa maravilhosa e super, tinha muita esperança, né, que isso ia resultar numa democratização da política, etc. E, de fato, tem muitos lados bons, mas depois a gente foi vendo que aquele nosso otimismo era um pouco ingênuo, né, a gente não imaginava como também poderia ser usado esse tipo de coisa para, de forma muito eficiente, manipular o debate público. Muitas dessas táticas que são usadas hoje foram ali aprimoradas na Rússia, né, e foram usadas bastante em 2014, durante a anexação da Crimeia. Tem até umas descrições, os conceitos bem interessantes. Um deles é a tal da mangueira das falsidades. Então, consiste em você bombardear as pessoas por todos os lados, Facebook, WhatsApp, emissoras de TV amigas, contas de influenciadores, youtubers, etc., com a versão dos fatos que a pessoa quer emplacar. Isso funciona de algumas maneiras. A primeira maneira é que quando você já tem um contato com uma versão dos fatos, essa é a primeira versão que você recebe, e você recebe mais vezes, essa familiaridade faz com que a pessoa tenda a ver aquilo como uma versão mais crível e mais provável de ser a verdadeira. Então, você expondo várias vezes uma versão, essa pessoa vai introjetando aquilo, achando, bom, deve ser verdade, todo mundo está me mandando, etc, etc. E a outra coisa é que você, ao fazer isso de forma automatizada, pessoas aleatórias às vezes recebem isso, mas pessoas em grupos onde elas estão, que elas já são mais predispostas a comprar algum tipo de versão, elas são grupos de apoio à caça, grupos de apoio sei lá, qualquer coisa ali, aos ambientalistas, etc., você joga uma mensagem que meio que corrobora crenças dessas pessoas, aquilo tem mais chance de ser absorvido e aceito, e, por sua vez, essas pessoas vão passar essas mensagens, esses conteúdos, para seus amigos, seus familiares, e tudo que vem de um amigo, de um familiar, carrega uma carga maior de credibilidade. Então, com isso, você vai tornando ali esse conteúdo mais crível. E a outra coisa que eu também acho curioso o nome do conceito, que é o astroturfing. AstroTurf é aquela grama artificial, né, como eles chamam, é uma marca, né, de grama artificial nos Estados Unidos, e eles chamam de astroturfing nos Estados Unidos quando você tem um ativismo ali legítimo, chamado grassroots, ativismo grassroots, né? Na verdade, eu precisava pesquisar, não sei por que é grassroots, mas é assim, é isso, das raízes da grama ali, uma coisa legítima. Então, o astroturfing é uma maneira falsa de você fazer as pessoas pensarem que existe um ativismo, uma mobilização em torno de certas questões. Então, você fabrica consensos, né? Ao você, por exemplo, levantar um hashtag no Twitter, ou você criar grupos, você dá a impressão de que existe um consenso em torno de algum tema, ou as pessoas estão se posicionando favoravelmente ou contra alguma questão. Só para dar um exemplo de como essas coisas são eficientes, esse astroturfing, em 2016, logo depois da eleição do Donald Trump, alguns atores ali ligados ao IRA, que é uma agência de internet ligada diretamente ao Kremlin, eles criavam grupos na internet. Por exemplo, eles criaram um grupo que tinha um nome parecido com Black Lives Matter, e era um grupo, supostamente, criaram no Facebook, que defendia direitos dos negros e que era contra a eleição que tinha acabado de ser realizada do, então, presidente Donald Trump. Eles criaram esse grupo falso, conseguiram milhares de integrantes e conseguiram fazer um protesto que reuniu também milhares de pessoas, 5 mil pessoas, acho que foram. Tudo isso falso. E qual é o objetivo disso?
é o objetivo de você semear instabilidade, né? Ao semear instabilidade, ou aumentar a polarização, você sempre favorece um tipo específico de candidato ou de figura política, que é o extremista, nunca é o moderado, né? Então, ao você acirrar a polarização, deixar as pessoas mais arraigadas em suas posições, ou você criar uma instabilidade, né, em torno de questões nacionais importantes, como o racismo nos Estados Unidos, você acaba dando mais poder para essas figuras extremistas. Bom, a Índia, em 2014, a Índia também foi um lugar onde o partido BJP foi visionário e usou de forma, foi pioneiro, né, no uso de todas essas ferramentas. O primeiro-ministro Narendra Modi era um dos primeiros que tinha milhões de seguidores no Twitter, que se comunicava muito. Eles estabeleceram vários grupos de WhatsApp, também aperfeiçoaram muito a técnica do micro-targeting, do microdirecionamento, né, de uso dos dados dos eleitores. Eles segmentavam os eleitores usando até, lá, privacidade é meio, ainda não está, aqui também não, mas lá é pior ainda. Por exemplo, é fácil você comprar no mercado paralelo contas de luz para conseguir determinar a faixa de renda das pessoas. Então, eles conseguiam segmentar as pessoas por faixa de renda e, assim, bombardear com mensagens no WhatsApp relacionadas a faixas de renda específicas, a castas específicas, etc. E a outra coisa que também era muito, ainda usado, que era muito genial / maquiavélico, é um aplicativo do Narendra Modi, que chama aplicativo Namo, que vários governos estaduais, eles fizeram programas aí de aumentar o acesso à internet nas populações. Então eles distribuíam ou vendiam subsidiado smartphones, e nesses smartphones vinha pré-instalado esse aplicativo Namo. Esse aplicativo Namo, Narendra Modi, ele sugava dados das pessoas, né? Quando a gente dá aquela nossa autorização ingênua, eles basicamente estão sugando os dados. Então, com esses dados, eles conseguiam fazer, customizar melhor mensagens para as pessoas e distribuía notícias para essas pessoas, só que só as notícias ali que, obviamente, interessavam para o governo distribuir. Então, esse foi um outro lance. E assim, o que muda essas técnicas. As pessoas falam, mas então é o WhatsApp, mas então é o Telegram, mas então... A tecnologia vai mudando, né? Mas o que vai sendo usado é mesmo você usar os dados pessoais dos eleitores para você entregar a sua mensagem de forma mais eficiente, o que em tese é legítimo, desde que não haja abusos ou manipulação dentro disso. Eu vou falar meio rápido aqui, porque senão eu acho que eu já estou falando muito, gente. Melhor... Aqui eu falei um pouquinho, né, da eleição de 2016. 2016 foi um ano muito emblemático, porque você teve o referendo do Brexit e a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, e o mundo meio que teve finalmente caiu a ficha de que esse tipo de ação, de manipulação de debate público, estava sendo usado de forma sistemática ao redor do mundo, e que era possivelmente uma ameaça à democracia, né, dependendo da maneira em que isso fosse usado. Então, esses dois episódios foram muito emblemáticos. Na eleição americana, por exemplo, 2016, houve um uso muito grande de perfis falsos, né, para usar, seja no Twitter, seja no Facebook. No Facebook também, usando coisas que muitas delas ainda são disponíveis, né? Quando você define qual é o seu público-alvo, você podia, na época, por exemplo, você tinha alguns anúncios que pegavam frases que tinham sido potencialmente racistas da então candidata Hillary Clinton e direcionavam justamente a eleitores negros em certas regiões do país, como maneira de suprimir o voto, né? Como o voto lá não é obrigatório, fazer com que esse eleitorado negro, que tradicionalmente era um eleitorado dos democratas, em grande parte, simplesmente não fosse votar, né? Isso foi uma coisa bastante eficiente. O AstroTurfing, que eu falei para vocês, deixa eu passar aqui. E no Brasil, em 2018, obviamente, o uso de grupos de WhatsApp foi muito disseminado. O Brasil é o segundo maior mercado do WhatsApp. Todos nós vimos o quanto nós dependemos do WhatsApp ontem, quando houve o apagão. Acho que ficou todo mundo meio mudo aí, sem comunicação.
vários partidos usaram isso, e na época você não tinha uma restrição do TSE para você usar disparos, de automatização nos disparos de WhatsApp. O que havia, sim, era você não pode ter terceiros pagando por isso, ou você tem que ter isso declarado, e você não podia estar fazendo uma campanha negativa, né, por esses disparos. Mas o fato é que também em 2020, de novo, foi bastante importante o uso do WhatsApp, porque é uma das principais ferramentas de comunicação das pessoas. As pessoas pegam grande parte da informação delas, política ou não, do WhatsApp no Brasil. A família do presidente Jair Bolsonaro também foi visionária, no sentido que muitos anos antes de 2018, eles tinham um ativismo digital importante, de você identificar influenciadores, né? Você teve ali o Bolsonaro opressor, etc. Você foi identificando, formando os grupos, etc. E isso foi importante ali para a formação de apoio para o então candidato. Só que, obviamente, no geral, assim, a gente teve um tsunami de fake news, como vocês devem lembrar, né? Que é tanto assim, tanto orgânico de pessoas repassando coisas que elas acreditam que é verdade, quanto ajudado aí por automações, etc. Eu vou passar um pouco meio rápido aqui. Outra coisa que é interessante, para além de WhatsApp, é você ter esses laboratórios que tentam rastrear quando há patrocínio de operações de milícias digitais, né, que não é uma coisa orgânica, que as pessoas estão naturalmente repassando informações, mas que existe ali uma estratégia, que existe alguém pagando, etc., e que isso está sendo usado de forma irregular. No ano passado, o próprio Facebook suspendeu, não só no Brasil, isso aconteceu em vários países do mundo, mas no Brasil especificamente, eles suspenderam várias contas que eles chamam que são contas de comportamento inautêntico. O que são essas contas? São contas que ou fingem ser uma coisa que não são, ou tem pessoas contratadas que estão ali com uma finalidade e escondem o que elas são, né? Então, por exemplo, são contas que fingem ser veículos de imprensa ou pessoas normais, usuários normais, mas na verdade estão ali ligados a alguma organização. No caso do Brasil, eram dezenas de contas usadas por assessores do presidente Bolsonaro e de legisladores bolsonaristas, que estavam usando, por exemplo, para logo depois da saída que o então ministro Sérgio Moro pediu demissão, usado para ali desconstruir o Sérgio Moro. Entre outras coisas, né? Essa coisa contra o STF, etc. Todas essas contas, na realidade, eram de assessores ou do Planalto ou de legisladores bolsonaristas que ficavam ali soltando essas informações contra pessoas, instituições vistas como inimigos. Em 2020, de novo, na eleição municipal, foi bastante usado, menos, tá? Porque houve essa regulamentação do TSE que passou a proibir os disparos, mas esse mercado são várias pequenas empresas e é muito, muito fácil, né? Você compra bancos de dados das pessoas, você compra softwares com os quais você consegue raspar, por exemplo, softwares que você consegue comprar na internet, estão disponíveis. Você pega e você consegue raspar de contas do Instagram. Vamos dizer, eu sou um candidato a vereador e eu quero atingir todo o público que gosta do, sei lá, shopping Higienópolis. Então, eu consigo raspar o telefone das pessoas que postaram no Instagram com hashtag Shopping Higienópolis. Eu pego todos esses números de telefone e aí eu posso mandar a minha mensagem. Essas pessoas não sabem que os dados delas estão sendo usados, isso não isso é ilegal. De acordo com a LGPD, e vocês devem saber mais do que eu aí, outras infrações, e aí você manda para eles, olha, o meu, sei lá, candidato que concorre comigo, vereador X, ele quer acabar com o estacionamento do Shopping Higienópolis. Então você pega uma questão cara a esse público e faz um micro direcionamento de mensagem. Essa pessoa nem sabe que obtiveram o contato dela de forma ilegal com um software que você compra na internet, do Instagram ou do Facebook. Isso foi feito aí de forma... Então, assim, o que a gente, em relação à liberdade de expressão e o debate público,
Por um lado, eu acho que hoje em dia a gente vive uma situação em que a discussão da liberdade de expressão assumiu contornos muito diferentes, porque ela quer dizer coisas muito diferentes, dependendo de que lugar você está no espectro ideológico, né? Existe todo mundo chegou a um consenso de que as empresas de internet têm muito poder, né? Elas são um oligopólio e que elas são donas do mercado de ideias, né? Então, como é que você lida com liberdade de expressão no mercado de ideias privatizado? E, ao mesmo tempo, você tem, do outro lado, a democratização da internet, que foi uma coisa maravilhosa de democratização de acesso e de emissão de informação, mas que está sendo instrumentalizado por vários líderes públicos, políticos, para manipular e falsear o debate público. Então, assim, onde fica a liberdade de expressão nesse meio? Acho que esses dois extremos, tanto no debate público, no debate político, quanto o que se pode, o que não pode falar, e quem é que determina isso, assumiram essa discussão tem um significado muito diferente hoje em dia do que há alguns anos, e você tem várias pessoas discutindo isso, né? Como legislar, como não fazer uma legislação que acabe criminalizando um usuário comum de internet, o que pode ser dito, o que não pode, até as próprias redes sociais estão evoluindo isso. O próprio Mark Zuckerberg, até alguns anos atrás, achava que era ok você permitir negacionistas do Holocausto disseminarem conteúdo no Facebook. Aí ele foi meio que evoluindo essa ideia dele, falou, não, olha, eu mudei de ideia, etc., agora não pode mais. Então, e é normal, você pode tirar um líder como Donald Trump, que tinha 88 milhões de seguidores no Twitter, você simplesmente tira ele do Twitter? Twitter é uma empresa privada, mas, ao mesmo tempo, se ele não está no Twitter, ele não tem um concorrente do mesmo nível que ele possa simplesmente optar e ir para o outro, né? Tem uns que estão tentando ali, mas não é a mesma coisa. Então, é correto uma empresa privada determinar que ela vai tirar um megafone de um político que tem 88 milhões de seguidores? Não é muito poder? Ao mesmo tempo, você vai deixar esse político usando esse megafone para incitar pessoas a contestarem o resultado eleitoral, invadirem o Capitólio? Então, são todas discussões que eu acho que vocês vão ter muito mais respostas do que eu, mas acho que são muito importantes e que ressignificam todo o debate de liberdade de expressão. Acho que eu falei demais, eu vou abrir um pouco para perguntas aí, não sei se vocês têm, depois eu posso deixar a apresentação também para quem quiser. Patrícia, primeiro, muito obrigado por sua fala. Eu li o seu livro, Máquina de Ódio. Tal como na tua fala, assim, a sua capacidade de articular referenciais teóricos com uma experiência concreta realmente impactam muito, tanto para o leitor quanto aqui para o ouvinte da sua exposição. Mas o teu livro especial, para todos que estão aqui nos assistindo, são mais de 300 inscritos no nosso curso. Eu recomendo fortemente, como leitor mesmo. É um trabalho incrível nessa articulação entre ideias e referenciais teóricos e uma experiência muito, muito evidente, né, da sua atuação profissional. Nós temos aqui, ora em grupos, ora por WhatsApp, ora aqui no que está sendo enviado no nosso chat privado, algumas falas de cumprimentos, perguntas. Tem a do Rogério Pereira de Souza aqui cumprimentando pelo curso e pela tua palavra, também pela tua exposição. Eu vou fazer uma reflexão aqui, queria te ouvir a respeito de uma situação, que é a seguinte, e trabalhando até com algumas ideias que você apresentou que me pareceram muito interessantes, muito bacanas, como a ideia da censura pelo barulho, né? A ideia da mangueira de falsidades, o astroturfing, né, que você comentou. Eu queria te ouvir a respeito, partindo da premissa com a qual concordo, dessa erosão da democracia por outros mecanismos que não das formas tradicionais, utilizando dos próprios instrumentos, ora instrumentos públicos, instituições públicas, ora no âmbito privado, né? Utilizando de fato da própria estrutura da sociedade para a destruição da democracia, o papel da cooptação da imprensa nesse cenário específico. E aí eu falo até adiantando que eu vejo particularmente isso em outras dimensões mais, assim, do próprio judiciário. Então, a ideia não é tanto aposentar ministros, processos de impeachment de ministros, na minha análise,
não é o objetivo primordial, embora existam iniciativas e falas nesse sentido, de um capitão e um soldado ali para fechar. Não é esse, o objetivo é mais a cooptação, é a alteração, ainda que integrantes de uma instituição da justiça, que deveriam primar pela justiça e a democracia, passem a produzir a legitimação. E aí que vem a ideia do AstroTurf e da mangueira de falsidades, porque você muda o paradigma, você não tem mais o embate clássico, mas você tem a própria justiça produzindo a legitimidade do abuso. Você tem isso também, por exemplo, em áreas profissionais as mais variadas, como na medicina, né? A gente vê esse escândalo hoje de planos de saúde e mesmo de conselhos profissionais de medicina, que não é tanto o calar, ou censurar, ou prender um médico ou um corpo, mas que eles produzam também a legitimidade disso. E aí eu te faço essa pergunta porque, na minha impressão, haveria um processo semelhante, uma estrutura semelhante também em relação à própria imprensa. Quando você tem, muitas vezes, jornalistas gabaritados, órgãos de imprensa reconhecidos, meios alternativos, blogueiros, youtubers, numa ideia de produzir uma quantidade, utilizando aqui os seus referenciais teóricos, uma mangueira de falsidades, mas uma mangueira de falsidades mudando as pistas ali naquela ideia do astroturfing, alterando, na verdade, a ideia de produzir uma legitimidade do absurdo, né? Então, da justiça, a medicina com hidrocloroquina, médicos falando sobre isso, conselhos, e aí, na minha impressão, também na própria imprensa, né? Mas eu queria te ouvir a respeito disso. O que você acha sobre isso? Excelente sua reflexão, é exatamente isso. Eu acho que uma das coisas que eu imagino que o judiciário também debata, e a classe médica debate, a imprensa debate, é a pressão da opinião pública, né? E por meio de todos esses instrumentos, você fabrica um consenso da opinião pública. Então, isso passa a ser uma pressão para os médicos receitarem cloroquina, uma pressão para os juízes decidirem assim ou assado, uma pressão para os jornalistas tomarem esse lado ou outro. E no caso, desculpa, no caso dos jornalistas, ainda tem uma coisa, o modelo de negócios do jornalismo está em crise, né? A gente tem, desde que houve a ascensão da internet, os veículos de mídia, eles sofrem para achar um modelo de negócios rentável, porque hoje em dia a maior parte dos anúncios online, da receita, fica com o Google, com o Facebook. Então, assim, a não ser o New York Times e o Financial Times, que tem zilhões de assinantes em veículos de referência em língua inglesa, outros veículos estão tentando ali achar maneiras de conservar a rentabilidade. A gente acabou, aliás, não saímos ainda de uma pandemia, mas vimos de meses de pandemia que também afetaram a economia toda, né, inclusive a imprensa. Os veículos fragilizados financeiramente, eles ficam mais vulneráveis à pressão do governo. Vou contar uma história que eu lembro muito. Em 2018, logo depois da eleição no Brasil, eu conheci uma jornalista filipina que chama Maria Ressa, que é uma pessoa extraordinária, numa conferência, e a gente começou a conversar, ela estava falando do Duterte, e ela falou assim, olha, espera até começarem a pressionar os anunciantes privados. Aí é que vai quebrar as pernas de vocês. Porque a outra coisa que se faz, cortar verba estatal. Os jornais, no caso, no Brasil, nem dependiam tanto de verba estatal, esse não era um caso, tá? Agora, no momento em que você começa a pressionar anunciantes privados, né, de forma pública e a portas fechadas, dizer assim, olha, não anunciem em tais veículos que não são patrióticos. Então, com todo esse tipo de pressão financeira, e quanto mais vulnerável financeiramente o veículo mais sujeito a ceder às pressões. Então, obviamente, você tem parte dos veículos, como teve em outros governos, de novo, não vamos achar que isso é novo, né? Você sempre teve em todos os governos parcela da imprensa mais ou menos alinhada com o governo de turno. O que muda um pouco é a agressividade dos instrumentos de pressão, né? Que vão desde essa censura pelo barulho e tentativa de intimidação, até medidas provisórias. Você teve 2 medidas provisórias, uma acabou caducando e a outra acho que foi derrubada no STF, que afetavam, por exemplo, uma delas era da publicação dos balanços, né, obrigatoriedade de publicação de balanços em jornais.
o que acho que faz totalmente sentido, porque afinal é muito anacrônico você obrigar, né, empresas a publicarem balanços num jornal de papel. Mas já existia uma lei que ia fazer isso de forma gradual. Então, o presidente Jair Bolsonaro anunciou, nomeando um jornal específico, o Jornal Valor Econômico, falando assim, olha, não, vamos acabar com isso e baixa ali uma medida provisória para suspender a necessidade de publicação de balanços, que é muito necessária para, principalmente, diários diários financeiros, né? Acabou caducando na Câmara. Mas, assim, com todos esses instrumentos, você tem, sim, parte da imprensa que acaba se alinhando, como a gente tinha nos governos do PT, tá? Não vamos esquecer isso. Você também tinha lá os blogueiros progressistas, etc., só que acho que os instrumentos agora, o que é um pouco diferente, é que o nível de agressividade é um pouco maior, e você... isso é uma minha impressão, eu até gostaria de ouvi-los. Parece que o país está mais conflagrado ainda, né? Assim, essa polarização e essa coisa ideológica, então você tem uma coisa um pouco mais acirrada. Não sei se eu respondi muito bem a sua reflexão. Não, excelente. Eu concordo com tudo isso. Acho que são mecanismos que até serem descobertos em toda a sua dinâmica, eles levam até um próprio tempo de conscientização, né? E aí acho que fazendo uma conexão até da liberdade de imprensa e o poder judiciário, durante a sua fala, me ocorreu algo que já se fala há algum tempo, é uma ideia que já existe no meio jurídico, numa análise jurídica há algum tempo, mas que tomou uma força muito grande, que é a ideia do chamado assédio processual, né, que é ao contrário, que é como se fosse uma busca de uma pretensão de reparação, quando na verdade é uma enxurrada, mas de ações judiciais, objetivando ali também promover a censura da imprensa por meio dessa estratégia, né? Então a gente teve uma situação, talvez seja um caso muito emblemático, do usado de juizados especiais contra, acho que foi uma coluna na Folha, inclusive. Vira Lobato. Eu vira Lobato. Isso. Universal. Isso, e de certo modo, essa semana também a própria Folha de São Paulo narra uma situação parecida, envolvendo essas enxurradas de ações, envolvendo um grande empresário contra jornalistas, qualquer um que seja crítico dele, etc. e tal. Então, acho que são vários mecanismos que, quanto mais nos conscientizarmos disso, tanto melhor. Nós temos uma restrição aqui de tempo de participação, eu não sei se teria, que a Patrícia terá que deixar aqui no máximo até às 10 horas. Você acha que dá para ainda passar aqui uma pergunta? 10 que foi... 10 e 10, dá. 10 e 10. Então tá. Aí depois... Ele também tem uma restrição, né? Então... Sim, tem a restrição, a gente fica até às 10 horas, que aí a gente começa então com o doutor Ricardo Pérez, tá bom? Eu vou aproveitar então, passar mais uma pergunta, Patrícia, que você chegou a tocar como uma reflexão na sua fala, e aqui tem a preocupação de alguns. Bom, aliás, antes tem o registro aqui da mensagem do Luiz Rogério Barros, dizendo excelente exposição, parabenizando, mas veio aqui alguma preocupação, alguma pergunta de compreender o papel da moderação que você falou entre automoderação dessas próprias empresas privadas, como tem acontecido aí quase como uma forma de sobrevivência imediata por grandes meios como Facebook, YouTube, ou a moderação externa, né? E a moderação externa, talvez aí com dois modelos, ou público/privado. Você teria alguma ideia, pela tua experiência e conhecimento em outros países, um caminho que poderia ser um caminho interessante nesse sentido? Excelente essa pergunta. Eu acho que essa é uma grande discussão. Primeiro, por isso, porque o que você falou agora, né, de fato, as plataformas começaram a fazer um pouco de moderação por um motivo de sobrevivência, porque elas viram que ou elas começavam a se autorregular, ou ia vir uma regulação pior ainda, né? Então, começou uma moderação, calhou muito com a pandemia da Covid, porque aí ficou muito claro o efeito da desinformação, morte, né? Assim, literalmente. Mas isso é feito de forma muito arbitrária. Você tem uma matéria atrás da outra mostrando, a gente também deu uma, que eles usam um parâmetro para dizer o que pode falar nos Estados Unidos, outro para dizer o que pode no Brasil, tem não sei quantos moderadores nos Estados Unidos, mas tem 2 em Myanmar, onde fizeram o genocídio dos Rohingya. Então, assim, a coisa da só autorregulação
é muito solta, né? Porque você acaba tendo uma coisa arbitrária que serve só para limpar a barra das empresas, né? Para dizer, não, nós estamos moderando. Na Alemanha, tem um modelo que tem sido discutido, inclusive o senador Antônio Anastasia, ele teve algumas dessas coisas, ele sugeriu ali como uma emenda, ou no relatório dele, agora não me lembro, do PL das fake news, que é um misto de autorregulação com observação externa. A gente não quer nenhum observador externo absoluto, não queremos o Ministério da Verdade, governo federal, não queremos a própria... Não queremos que ninguém tenha todo esse poder, né? Então, acho que essa combinação, na Alemanha, é feito isso. Você tem uma autorregulação, só que você tem um órgão externo, um board, que fica vendo se você está cumprindo as suas próprias regras de moderação, com prazos, e você tem penalidades, tá? É que lá a diferença é o seguinte, se aplica mais a linguagem de ódio. Na Alemanha, você tem uma coisa muito mais estrita em relação, por exemplo, à apologia ao nazismo, coisa que nos Estados Unidos não tem, né? O pessoal ali, se você puser uma suástica na sua porta, é liberdade de expressão. Na Alemanha, obviamente, é completamente diferente. Então, esse esquema de autorregulação regulada, eles têm um nome, agora eu esqueci, funciona muito bem para a linguagem de ódio, tá? Que é para você obrigar as plataformas a tirarem isso e dar prazos, né? Mas você deixa que elas se autorregulem com uma supervisão externa. No entanto, como isso funcionaria com desinformação? E que tipo de desinformação poderia ficar ou não? Isso depende das próprias regras de moderação que as plataformas, elas mesmas estabelecem. Mas será que não seria bom você ter um conjunto que reunisse judiciário, sociedade civil, legislativo, executivo, para analisar as regras de moderação que as próprias plataformas estabelecem para si e fiscalizar que elas vão ser implementadas como ditas? Tem um pouco disso no Código Eleitoral, agora eu nem sei em que pé que está isso agora, se já está para ser votado, mas que era uma coisa de você ter, das plataformas terem que estabelecer as regras de moderação para candidatos até junho do ano eleitoral, por exemplo, do ano que vem. E aí você tem que cumprir essas regras, né? E tem que alguém olhar. Eu acho que, como você falou, vai ter que ser um meio termo, né? Uma coisa que você vai ter uma autorregulação regulada, fiscalizada. E quem vai fiscalizar? Aí que é a grande história. Fazer um órgão aí que junte sociedade civil, judiciário, que possa atuar vendo se a plataforma cumpre suas próprias regras de moderação. Muito bem. Patrícia, até pelo tempo aqui, nós temos que passar para o Dr. Ricardo. Eu queria fazer primeiro aqui o registro da mensagem da Rosângela Sanches, que cuida até da imprensa do Judiciário. Ela diz: parabéns, Patrícia, oportunidades como essa me fazem trabalhar diuturnamente no tema judiciário e imprensa e sempre em busca de respostas transparentes e democráticas, que deem credibilidade ao judiciário e à mídia. Ambos são essenciais à democracia. Acho que a Rosângela acaba, de certa forma, sintetizando a impressão de todos. Queria te agradecer muitíssimo pelo papel que você tem como profissional, como intelectual, como alguém que está presente num processo de construção da democracia por meio da liberdade de imprensa, por ter disponibilizado o seu tempo e ter partilhado conosco as suas ideias nesse nosso curso. Muito obrigado pela oportunidade de te ouvir. Muito obrigada, Rosângela, pelas palavras generosas, muito obrigada, doutor, muito obrigada, pena que eu vou perder sua fala, que eu queria muito ouvir, e eu agradeço, espero que eu não tenha cometido nenhum deslize jurídico aí, vocês me perdoem, mas é uma honra e uma responsabilidade falar aqui com vocês, muito obrigada. Imagina, agradecemos. E vamos passar agora a ouvir o doutor Ricardo César Pérez Manique. Ele atualmente é juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A sua formação, ele é doutor em Direito e Ciências Sociais pela Universidade da República, Uruguai, em 1973. Ele tem como experiência acadêmica, ele é docente da Universidade de Buenos Aires, docente dos cursos regionais da Unicef para juízes, defensores e fiscais sobre proteção jurisdicional dos direitos da criança e do adolescente. É docente em cursos de pós-graduação no Uruguai e no exterior, docente no Centro de Estudos Judiciais do Uruguai em Direitos Humanos e Direito Penal Adolescentes,
capacitador para a Unesco em liberdade de expressão, liberdade de acesso à informação pública e proteção de jornalistas. Proferiu palestras e cursos em Bruxelas, Barcelona, Haia, Colômbia, México, Equador, Chile, Argentina, Paraguai, Guatemala, Costa Rica, não sei se antes no Brasil, mas agora já no Brasil, então. A sua atividade profissional, de um modo geral, é ministro da Suprema Corte de Justiça no Uruguai, de maio de 2017 a março de 2020. Assumiu o posto de presidente da Suprema Corte no Uruguai, em 2016. Assumiu, em nome do Uruguai, a Secretaria Permanente da Cúpula Ibero-Americana, integrada por países da Europa e das Três Américas, em abril de 2016. É membro da Comissão Ibero-Americana de Ética Judicial. E, em 1989, ingressou como juiz letrado na primeira instância, depois foi designado como juiz letrado na segunda instância. Foi nomeado secretário letrado da Suprema Corte em 92, e este é o seu currículo, que conta ainda com cargos em organismos jurídicos regionais, como presidente da Associação de Juízes da Infância e Juventude do Mercosul, presidente da Associação Uruguaia de Magistrados e Operadores Judiciais de Família, Infância e Adolescência, ex-integrante do Conselho Honorário contra a Violência Doméstica, membro honorário permanente de Direitos Humanos da cadeira da Unesco, participou da Cúpula Judicial Ibero-Americana, coordenando o Grupo de Coordenação Judiciária Internacional, membro da Comissão de Revisão do Projeto de Código da Infância e Adolescente do Uruguai, um currículo vasto de cargos e experiências jurídicas, publicações e trabalhos escritos, como Código da Infância e Adolescência, comentado e anotado, em colaboração com a doutora Jacinta Delgui, Reflexiones sobre a Lei de Seguridade Cidadana, escrito em colaboração com um ex-ministro da Suprema Corte, Dr. Milton Martínez, e no ano 2019 recebeu o Prêmio Morosoli de Plata por seu compromisso com os direitos humanos. Dr. Ricardo, é um prazer enorme para a Escola Paulista da Magistratura contar com a sua experiência e a sua presença no nosso curso, e a partir de agora transmito, então, a palavra ao senhor. Muito obrigado. Acho que o seu áudio está desligado. Ahora sí, perfecto. Bien, muchas gracias, buenos días. Para mí es un honor participar en esta jornada de capacitación de la Escuela de Magistratura de San Paulo. Soy profesor de la Escuela de Magistratura de mi país, así que estamos entre colegas, más de 30 años de carrera judicial en mi país y ahora en la Suprema Corte, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por favor, necesitaría el power para empezar a mi exposición. Bien, allí en primer lugar aparecen mis formas de contacto, mi correo electrónico, ricardoceperezmanrique@gmail.com, mi WhatsApp, mi tweet, perdón, @rcperezmanrique, y mi página web donde están todos mis trabajos. Quería decir que mi disertación apunta a libertad de prensa y poder judicial en relación con lo que ha sido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a lo largo de 42 años de existencia. Mi propósito es justamente analizar primero el tema de la libertad de expresión y prensa conforme a la jurisprudencia y opiniones consultivas de la Corte, hacer referencia al derecho de acceso a la información pública y a la opinión consultiva 5 del 85 sobre colegialización obligatoria de periodistas y el análisis del caso Clos Reyes versus Chile, para luego cerrar con una consideración breve sobre el control de convencionalidad y la forma como hay un diálogo permanente entre la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de los países que han aceptado su competencia, entre ellos Brasil, y de qué forma estos problemas que se acaban de exponer tan claramente por parte de Patricia, que me parece que realmente ha sido una excelente exposición, la felicito por ello, de qué manera podemos vincularlo con lo que la Corte hace a diario en materia de libertad de expresión. El marco normativo está planteado a nivel interamericano por el artículo 13 de la Convención Americana, que establece la libertad de pensamiento y de expresión, y el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Estrictamente, no vamos a abundar en los detalles, pero decir que un principio que contiene la Convención Americana de Derechos Humanos y no está en otros documentos internacionales, es la prohibición absoluta de la censura previa. Es decir, la Convención Americana prohíbe la censura y el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos prohíbe cualquier tipo de censura o de condena a la expresión de opiniones. Por lo tanto, aquellas manifestaciones que constituyen opiniones no deberían ser objeto de ningún tipo de restricción por parte de los estados. Otra norma muy importante en el marco de la Convención Americana es el artículo 27, que establece cuáles son las normas de interpretación, y allí sintéticamente se establece el principio de que ningún Estado parte puede alegar sus normas de derecho interno para no cumplir un compromiso internacional, de que debe regir en materia de interpretación de los derechos humanos el principio de progresividad de los derechos, del desarrollo paulatino de las definiciones que originalmente se han dado en las convenciones, y vaya si todo cuál es el estado hoy de la libertad de expresión y todo lo que hemos oído en la reciente exposición no es algo que justifica una interpretación progresiva en el caso de la Convención Americana, de una convención que es de los años 60, y fundamentalmente el principio pro persona, en el sentido de que ante la existencia de más de una interpretación o de más de una solución normativa, siempre hay que optar por aquella solución que mejor contempla el desarrollo del derecho y que mejor contempla la situación de las personas que puntualmente se encuentran cuyos derechos puntualmente se encuentran en cuestiones de determinada situación. Esto lleva a que, por ejemplo, un juez nacional, ante una solución más amplia en el derecho internacional de los derechos humanos, deba optar por esa interpretación más amplia de la norma, como después lo vamos a ver más adelante. El documento fundacional, entiendo yo, en materia de libertad de expresión, es la opinión consultiva número 5 del 85, colegialización obligatoria de periodistas. En este caso, lo que se le planteó a la Corte por parte de Costa Rica era si estaba de acuerdo a los principios de la Convención Americana una ley que exigía para el ejercicio del periodismo que las personas se registraran previamente en un colegio, es decir, o sea, que hubiera un listado de personas que se reconocían como periodistas y los cuales podían ejercer la libertad de expresión. En esta opinión consultiva, tiene muchos años, estamos hablando 5 del 85, la Corte coloca la piedra basal, la piedra central, fundamental, de la interpretación y extensión del derecho a la libertad de expresión tal como está establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Dice que la libertad de expresión, dice la Corte, es una piedra angular en la existencia misma de la sociedad democrática y que ella es indispensable para la formación de la opinión pública, condición sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales y en general quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Esto, es decir, la libertad de expresión es un derecho que en sí mismo y además un derecho instrumental
para el ejercicio de otros derechos, como por ejemplo los derechos políticos, como la posibilidad de disentir, etcétera, porque son los que generan los insumos, los elementos necesarios para que haya una opinión pública que pueda debatir y que esto ayude a las personas a adoptar posiciones frente a los numerosos temas de la vida en sociedad. Otro documento importante del sistema, la Carta Democrática Interamericana, caracteriza la libertad de expresión y de prensa como uno de los componentes esenciales del derecho de la democracia, del ejercicio de la democracia. En una reciente opinión consultiva, la 28 del 2011, relativo a la reelección presidencial, la Corte reitera un concepto que ha venido señalando a lo largo del tiempo, que la democracia representativa, el Estado de Derecho y los derechos humanos conforman parte de un todo cuyos elementos son en sí mismos independientes, pero que además deben actuar de manera conjunta. Es decir, si estamos diciendo que es esencial para la democracia y para los derechos la garantización y el respeto del derecho a la libertad de expresión, es indudablemente imprescindible para la propia existencia del Estado de Derecho y para la propia vigencia de los derechos humanos. Entonces, estos son los principios básicos de la opinión consultiva del 2015, que da dos dimensiones de la libertad de expresión en los términos del artículo 3 y 29 de la Convención Americana. Una dimensión individual, es decir, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende también el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de personas. La expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de la posibilidad de divulgación representa directamente y en la misma medida un límite al derecho a expresarse libremente. Esta es la dimensión individual del ejercicio del derecho. También hay una dimensión social o colectiva, porque es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación entre los seres humanos de manera masiva. Comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista, pero implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros, como el derecho a difundir la propia. Y la protección de ambas dimensiones determina que la libertad de expresión debe ser simultáneamente protegida y garantizada en su dimensión individual como en su dimensión colectiva. No se puede invocar el derecho de la sociedad de estar informada debidamente para fundamentar un régimen de censura que por otra parte, como vimos, está prohibida en la Convención Americana, como tampoco es admisible que se construyan monopolios públicos o privados sobre los medios de comunicación. Y esto es muy importante, la cuestión de la concentración y diversidad de medios. Nosotros sabemos que acá se plantea un problema muy importante en todo el mundo, pero en nuestros países fundamentalmente. Los grandes consorcios que son propietarios de múltiples medios y que conspiran contra la diversidad al justamente tomar la centralidad en el debate público y en la información, y generar en ese sentido un debate que no es todo lo amplio que requiere una sociedad democrática. En cuanto a la opinión consultiva, en cuanto a los medios de comunicación y al principio de libertad de expresión, dice que los medios tienen que estar abiertos a todas las personas sin discriminación. No puede haber individuos o grupos que a priori estén excluidas del acceso a tales medios, y exige igualmente condiciones de respeto de manera que en la práctica sean verdaderos instrumentos de esa libertad y sus vehículos para restringirla. Los medios sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión. Sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos
de esa libertad. Por eso la Corte sintetiza, que es fundamental, la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar. Generalmente no hay monopolios, sino que hay oligopolios, es decir, grandes concentraciones de medios en esta época multimedios que juegan, digamos, en todos los aspectos de la información, audiovisual, escrita y también en las redes sociales, como se dijo acá, y la garantía fundamental de la protección de la integridad y la libertad e independencia de los periodistas como elemento fundamental. Digamos que, como ustedes ven, estamos hablando de un documento del 85 que fue ratificado a través de sucesivas sentencias que han ido elaborando de parte de la Corte un corpus juris importante en cuanto a cuál es la interpretación y los alcances del artículo 13 que vimos de la libertad de expresión. Por eso, a continuación, vamos a ver algo que es muy importante, sobre todo para nosotros los jueces, porque tiene que ver con cuáles son las restricciones a la libertad de expresión que admite la Convención Americana, concretamente en su artículo 13.2, y cómo debe operar una restricción a la libertad de expresión que sea de acuerdo a la Convención Americana. Estas son admisibles en la medida que cumplan los requisitos del 13.2 de la Convención. Expresión y difusión del pensamiento son indivisibles y debe destacarse que las restricciones, la restricción a un medio es también la restricción a la libertad de expresión como tal, y en cada caso es preciso considerar que si se han interpretado o no del artículo del 13.2 para determinar su legitimidad y establecer en consecuencia si ha habido o no violación de la Convención. Lo más importante es señalar lo siguiente. La Convención Americana, en la medida que prohíbe toda censura previa, salvo casos excepcionalísimos, admite un régimen de responsabilidades posteriores. Es decir, no se puede prohibir la emisión de determinado material, pero sí, si ese material no es convencionalmente admisible, puede haber algún tipo de responsabilidad ulterior para sus autores. Y en ese sentido, quiero señalar desde ya que la opción menos aceptada por considerarse que es desproporcionada, y ahora después lo vamos a estudiar más, es la respuesta penal como consecuencia de una eventual violación a una restricción a la libertad de expresión. Y esto lo vamos a desarrollar, aparece desarrollado en este cuadro. ¿Cómo opera esta cuestión de las restricciones, ¿no? La prohibición de la censura previa es siempre incompatible con la plena vigencia de los derechos del artículo 13, salvo en los casos que prevé el inciso 4, es decir, responsabilidad ulterior por la violación a través del ejercicio de la libertad de expresión de determinados derechos. Entonces, para que una limitación al derecho a la libertad de expresión sea convencionalmente admisible, la Corte ha desarrollado lo que se denomina el triple test. Es decir, en primer lugar, la causa de la restricción tiene que estar expresa y taxativamente establecida por una ley en sentido material y formal, es decir, una ley que sea dictada con todos los requisitos que establece el ordenamiento interno para que tenga el carácter formal de ley y que contenga el contenido necesario de una ley. El punto 2 es la legitimidad de los fines perseguidos al establecerles conforme a la Convención Americana, y el artículo 2 dice que solo se admitirán restricciones a la libertad de expresión basadas en la protección a los derechos, a la reputación personal, a la seguridad nacional, a la salud pública y otras. Y 3, debe ser necesaria una sociedad democrática
para lo cual se deben cumplir con los requisitos de idoneidad, es decir, la restricción debe ser idónea, apta para evitar la violación de otro derecho. La necesidad debe ser, es decir, no puede haber otra medida disponible que no sea la restricción a la libertad de expresión, por eso tiene que ser necesaria, y la proporcionalidad, es decir, la proporcionalidad entre el derecho a la libertad de expresión que se restringe y el derecho que se pretende proteger. Digamos que esta es una herramienta puesta a disposición de todos los operadores jurídicos nacionales, de jueces y juezas, a los efectos de considerar los casos en los cuales se plantea la posibilidad de una restricción a la libertad de expresión. Digamos que esta jurisprudencia de la Corte ayuda a interpretar y aplicar en el derecho interno los criterios de eventuales restricciones a la libertad de expresión. Otro caso que a mí me parece muy importante señalar, en épocas en las cuales parecería estar volviendo en algunos países a una situación en que se discute el propio derecho de acceso a la información pública y se cubre con el secreto de lo reservado, de lo que es de interés del Estado, elementos de información que son esenciales para el debate público y que no justifican de manera alguna que la población, la ciudadanía no tenga acceso a esa información. Hay una sentencia de la Corte, se llama el caso Clos Reyes versus Chile, del 19 de septiembre de 2006, que tuvo una gran incidencia en el contenido. El caso se trata de la negativa del Estado a brindar a 3 personas, entre ellos el señor Marcel Clos Reyes, información que requerían del Comité de Inversiones Extranjeras en relación a una empresa forestal y a un proyecto, el Río Cóndor, el cual era un proyecto de deforestación que se llevaría a cabo en la 12ª sección de Chile y podía ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chile. Es decir, estas personas estaban en una campaña para evitar la deforestación y para evitar un eventual perjuicio al medio ambiente. Por lo tanto, solicitaron al Estado de Chile cuál era el contexto de la inversión que se pretendía y de lo que proyectaba hacer el Estado. Digamos que la Corte dice en esa sentencia, en relación al artículo 13 y al derecho al acceso a la información, que el derecho del acceso a la libertad del derecho a la libertad de pensamiento y expresión comprende no solo el derecho y la libertad de expresar el propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole. Es decir, este concepto de que dentro del derecho a la libertad de expresión comprende además o también como parte importante el derecho a buscar información. Y vaya así, por ejemplo, el periodismo de investigación está fundado fundamentalmente en el ejercicio de este derecho a buscar información. La Corte dice que el artículo 13, al mencionar palabras como buscar, recibir, informaciones, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Es decir, lo único que puede limitar una información pública para su acceso al público en general, proveniente del Estado, proveniente de quien administra los intereses del Estado, son aquellas que se ajusten a los principios de la Convención conforme la tesis de restricción que hemos visto. Y la Corte afirma terminantemente que esta libertad de acceso a la información pública es indispensable para el funcionamiento de la democracia,
por pues, una mayor transparencia y una buena gestión pública y en un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información pública. El actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión, lo que hace posible que las personas que se encuentren bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las acciones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está ejerciendo adecuadamente las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión a través del control social que se puede ejercer. Y la Corte consagra que la publicidad de la gestión pública como principio y es obligación de quien pretende que esa información pública no es accesible, justificar las causas de esa inaccesibilidad. Además, este principio de la obligación del Estado de facilitar y garantizar el derecho del libre acceso a la información pública está recogido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente en el objetivo número 16, meta 10, donde se establece expresamente la necesidad de garantizar la libertad de expresión para que haya desarrollo sostenible. Y en este caso, Clos Reyes versus Chile, claramente la defensa del medio ambiente no era posible si el Estado vedaba, cerraba, impedía el acceso a la información de un proyecto que podía ser negativo para el medio ambiente y que podía afectar el medio ambiente. Yo quiero decir que, por ejemplo, en áreas como la protección del medio ambiente, en áreas como la corrupción, en áreas como el manejo de fondos de parte del Estado, hay dos elementos fundamentales que son los que permiten el efectivo control de la sociedad de la gestión pública que hacen los gobiernos, que hacen quienes manejan fondos públicos. Por una parte, el periodismo de investigación a través del ejercicio del libre acceso del derecho a la información pública. Y por otra parte, el Poder Judicial, el judiciario, como dicen en Brasil, en cuanto a la sanción, por una parte, la sanción de las conductas de corrupción, etcétera, pero también en cuanto a hacer efectivo que aquellas personas que estén requiriendo información frente a una actitud cerrada y negativa del Estado sin justificación, impongan la liberación o la apertura de esa información para el conocimiento del resto de la opinión pública. Creo que esta es una de las funciones más importantes que tiene el Poder Judicial en relación al tema de la libertad de expresión en general. Es decir, la Corte afirma en esa sentencia que el control democrático por parte de la sociedad a través de la opinión pública fomenta la transparencia, y aquí aparece, no hay transparencia si no hay información pública, de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios para su gestión pública. Para que las personas puedan ejercer el control democrático, es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control y permitir el ejercicio de ese control democrático, dice la Corte, se fomenta de una mayor consideración, una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad. Yo les quiero decir que en 2006, cuando la Corte dicta esta sentencia, Clos Reyes versus Chile, en todo el continente, desde México hasta Argentina, existían solamente 3 países que tenían legislado internamente el derecho al acceso a la información pública. En el año 2019, la CEPAL realizó un estudio y concluyó que solamente había 4 países en la región que no tenían ley de acceso a la información pública. Es decir, la jurisprudencia de la Corte presentó este problema ante la sociedad ante la sociedad interamericana, y la sociedad interamericana respondió a la propuesta jurisprudencial de la Corte mediante la legislación interna
ampliando este derecho y estableciendo las garantías necesarias a través de la normativa interna. Dicho estas dos cosas, quiero hacer una breve reflexión y acá voy a unirme con la exposición anterior. ¿Cuál es la relación de la Corte y su jurisprudencia? ¿O cuál es la relación entre la Corte Interamericana, su jurisprudencia y los desafíos para los jueces nacionales? Yo siempre recuerdo que los fundadores del constitucionalismo norteamericano y los primeros jueces de la Corte norteamericana nos presentan a los jueces y las juezas como guardianes de las promesas de la Constitución. Yo creo que, y los jueces, parafraseando esto, los jueces de la Corte Interamericana somos guardianes de las promesas de la Convención Americana para hacer que ellas sean efectivas. Yo creo que en el mundo actual, y vaya si la exposición anterior fue muy contundente sobre esto, están en cuestión, hay desafíos respecto a la libertad de expresión en general, del acceso a la información pública, los fake news, como se dijo acá, y la desinformación, la tarea de las redes sociales, la seguridad de periodistas. Hoy el trabajo de ser periodista, hombre o mujer, sigue siendo una de las profesiones más riesgosas del mundo. La cuestión de la diversidad versus la concentración de medios y la cuestión de la accesibilidad. Entonces, todos estos problemas que se nos presentan, y muchos más, que se nos presentan a los jueces en nuestros despachos a diario, deben ser abordados, como ha señalado la Corte Interamericana y a través de innumerables instancias de diálogo, en un diálogo permanente entre la jurisprudencia regional de protección de los derechos humanos y los derechos nacionales. La Corte Interamericana tiene un convenio de cooperación en Brasil con el Consejo Nacional de Justicia. La Corte quiere ampliar su tarea y abrir la posibilidad de firmar convenios de cooperación económica con los gobiernos de los estados y los sistemas judiciales de los estados, a los efectos de poder continuar este diálogo constructivo que permita construir soluciones y mejorar la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos en la región. La Corte, como ustedes saben, ha trabajado en la figura del control de convencionalidad. La primera expresión de la mayoría de la Corte sobre esto fue en el caso Almonacid Arellano versus Chile del 2006, donde sintéticamente en ese momento la Corte dice que los jueces y tribunales internos están sujetos lógicamente a su propia ley y están obligados a aplicar las disposiciones de su propio orden jurídico. Pero que cuando un Estado ha ratificado y se ha comprometido internacionalmente con tratados de derechos humanos, como es la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a velar porque los efectos de la Convención Americana, a través de su texto y a través de las interpretaciones de la Corte, sean también aplicados en el derecho interno. Y para eso, dice la Corte, el Poder Judicial debe ejercer un cierto control de convencionalidad, de manera que las normas, tanto las normas jurídicas internas como las prácticas judiciales, sean ajustadas y dialoguen de manera permanente y tengan sintonía con las afirmaciones de la Corte Interamericana a través de su jurisprudencia. Entonces, por eso se dice que no solamente debe tenerse en cuenta la propia convención, sino también el tratado. Esta figura del control de convencionalidad es, a mi entender, el elemento articulador de un diálogo permanente entre la convención, entre el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y la jurisdicción nacional, los jueces y juezas nacionales, sean de la categoría que sean.
el control de convencionalidad está fundado en la obligación de respetar y garantizar los derechos, artículo punto 1 y 1.1 de la Convención. 2, de ajustar las medidas de derecho interno y las prácticas respectivas a los principios de la Convención. 29 de la Convención Americana que ya vimos, y 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, con las dos reglas, ¿no? Pacta sunt servanda, la obligación de cumplir los compromisos internacionales, por una parte, y por otra parte, el hecho de que un Estado no puede invocar su derecho interno para incumplir un compromiso internacional. Ya desde su primera sentencia, en 1989, el caso de Velázquez Rodríguez versus Honduras, la Corte ha sostenido este principio, ¿verdad? ¿Cuál es sobre qué se ejerce el control de convencionalidad? Es sobre la verificación de las normas jurídicas internas, resoluciones, decretos, leyes, y en su caso las propias constituciones, son el elemento que será el material controlado. Y bueno, y también en este caso, ya lo vamos a ver, la construcción de decisiones judiciales puede ser un elemento de control. Esto es lo que el profesor argentino denomina material normativo controlado. El material normativo controlante es la jurisprudencia tradicional de la Corte. Control de convencionalidad se realiza respecto de la Convención y la jurisprudencia de la Corte misma, y otros tratados interamericanos que tienen los mismos fundamentos que la Corte Interamericana. Son los tratados como la Convención contra la Tortura, Belén do Pará, etcétera. Son productos de la creación jurídica del sistema interamericano. ¿Quiénes son los sujetos de la obligación? Inicialmente, como vimos, era el Poder Judicial. Posteriormente, la Corte incluye a todas las autoridades estatales en general, entre otros los gobiernos, el Poder Legislativo y, por supuesto, el Poder Judicial, pero hay que reconocer que esto impacta fundamentalmente en el Poder Judicial. Entonces, muy sintéticamente, y con esto termino mis palabras para después realizar una conclusión más general. ¿Cómo actúa el control de convencionalidad frente a una decisión que tiene que tomar un juez o una jueza brasileña frente a un tema de libertad de expresión? Puede ser que tenga que aplicar una ley o una norma inconvencional que sea contraria a la Convención Americana, y en ese caso tendrá que inaplicar la norma efectuando el control de convencionalidad. Pero en realidad la forma más útil y más amplia, y yo diría más contundente, de aplicar el control de convencionalidad es lo que la Corte tanto ha referido a través de lo que se llama la interpretación conforme. Es decir, en el momento que yo tengo que resolver la resolución de un caso concreto, yo puedo realizar una interpretación, una aplicación conforme tanto de la normativa nacional como de la normativa interamericana, aplicando la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Por ejemplo, acá hemos hablado de criterios para estudiar las justificaciones o no justificaciones del acceso a la información pública respecto de determinado material que se considera reservado. Allí habrá que analizar la ley interna de Brasil, pero también estos criterios fijados por la Corte, entre otros, en el caso Clorreyes, en la cual la Corte dice que el principio es la publicidad, que la necesidad de justificar estrictamente por parte de los gobiernos o quienes toman la medida de restricción esta restricción, por lo menos, por ejemplo, cuando se solicita una restricción o una responsabilidad ulterior, pues sea en materia civil, derecho de respuesta, o en materia penal, que la Corte tiene jurisprudencia que no puede haber respuesta penal frente a casos de actuaciones dentro del marco de sus competencias de funcionarios públicos. En ese caso habrá que aplicar también en la interpretación los parámetros que la Corte Interamericana ha señalado. Con esto hago un cierre de lo que era motivo de mi presentación, y me interesa especialmente
hacer alguna reflexión, porque indudablemente los jueces y las juezas nacionales, igual que los jueces y las juezas interamericanas, frente al derecho a la libertad de expresión, estamos sometidos a una enorme cantidad de demandas que derivan por una parte de fenómenos que tienen que ver con la concentración mediática, por otra parte derivan de fenómenos como la aparición de las redes sociales, ámbito en el cual todavía algunos aspectos no son claros o contundentes en cuanto a cómo se maneja la regulación y el ejercicio de estos derechos en el marco de las redes sociales. Y quiero terminar con algo que se ha dicho en varios documentos internacionales y que yo comparto absolutamente. No hay ámbito de la actividad humana que pueda estar sustraída a la vigencia de los derechos humanos y de las garantías de los derechos humanos. Es decir, y respecto de Internet concretamente, desde hace tiempo se viene sosteniendo que los derechos en Internet y en las redes son los mismos y con las mismas garantías y con las mismas limitaciones que los derechos en el marco extra red, es decir, en el marco de la comunicación de la manera tradicional. Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ante fenómenos nuevos que significan a veces agresiones muy importantes, como aquí se ha manifestado a los derechos, lo que hay que buscar de qué forma los principios tradicionales del derecho, la forma como, por ejemplo, la Convención Americana hace 40 años hace más de 40 años ha regulado esto, las constituciones que generalmente no están absolutamente actualizadas regulan esto, lo que hay que hacer es juzgar estos nuevos fenómenos con los criterios que nos dan los principios fundacionales de la Constitución y los principios fundacionales de la Convención Americana. En definitiva, actuar efectivamente en cualquier medio y frente a todos estos desafíos en el marco de la Constitución, de la ley, de la Convención Americana, para que actuar realmente de manera efectiva y eficaz como guardianes de las promesas de la Constitución. Muchas gracias. Doutor Ricardo, em nome da escola, agradeço muitíssimo a sua exposição, muito importante ouvi-lo em sua experiência internacional a respeito do tema. Temos recebido também muitas mensagens aqui de agradecimento e parabenizando o senhor por sua exposição. Eu queria ouvi-lo diante da sua experiência, inclusive internacional, sobre o tema, sobre o papel das escolas de magistratura a respeito desse tema, a compreensão do controle de convencionalidade, o triplo teste que foi falado. Qual seria o papel das escolas de magistratura na capacitação permanente dos seus juízes a respeito desses temas? O que o senhor tem visto e percebe de experiências interessantes sobre esse tema da capacitação permanente? Creo que es tarea fundamental de las escuelas judiciales capacitar permanentemente en estos temas, sobre todo porque hay una evolución de la jurisprudencia. Es decir, quiero decirles que seguramente en el correr de este año la Corte Interamericana va a dictar 3 sentencias muy importantes sobre libertad de expresión. Esto requiere, es decir, este desafío, no solo, este es un hecho puntual, ¿verdad? Pero yo creo que los jueces y las juezas tienen que estar en contacto y actualizados de manera permanente con la evolución jurisprudencial de la Corte Interamericana, tienen que capacitarse en materia de control de convencionalidad y ejercitar como parte de su preparación el control de convencionalidad y trabajar esta área de la interpretación conforme, porque todos sabemos que el derecho evolucionó desde el silogismo tradicional a una situación en la cual cada sentencia es la construcción de la solución jurídica para el caso concreto.
Para construir el caso concreto tenemos que tomar los hechos, pero tenemos que argumentar. Y en el proceso de argumentación, para lo cual tenemos que estar capacitados y tenerlo, por una parte tenemos que estar capacitados para argumentar con determinadas reglas, y esas reglas practicarnos y adquirir habilidades y destrezas en la aplicación de esas reglas, pero a su vez esto tiene que estar alimentado con el conocimiento de la jurisprudencia interamericana y, ¿por qué no?, también de la jurisprudencia de otros tribunales regionales. En fin, yo creo que hoy ya no existen compartimentos separados o estancos en ninguna materia, y mucho menos en el mundo del derecho, y por algo hay una tendencia que se habla de que estamos trabajando en la región, por lo menos, hacia un ius constitucionalis comunes, es decir, un derecho único que nos rija a todos, por lo menos en sus principios generales. Muito bom. Hoje em dia, de um modo geral, não só no Brasil, um desafio à democracia e uma certa forma de governos autoritários tentarem contornar a liberdade de expressão e o acesso à informação é pela alegação de informações secretas, informações sigilosas por parte do Estado. Então, tem sido, de um modo geral, um recurso utilizado em muitos países onde cresce o autoritarismo, usar a ideia de dados secretos, informações secretas, que por isso não poderiam ser compartilhadas. Há algum avanço nessa jurisprudência internacional na compreensão disso, do abuso dessa alegação de sigilo por parte do Estado? Sí, está la jurisprudencia de la Corte, el propio Tribunal Europeo se ha referido a esto, y hay una enorme producción de material a nivel internacional. La propia UNESCO es una fuente permanente de elementos, de documentos y de información para trabajar estos temas y para capacitar en estos temas. Entonces, pensemos lo siguiente. Frente a una sociedad que tiene un gobierno que trata de actuar en el sigilo y trata de sustraer información importante al conocimiento del resto de la ciudadanía, los periodistas y las periodistas, que son quienes investigan, pero también cualquier ciudadano, debe poder acudir ante un poder judicial, ante un judiciario que esté en condiciones de actuar aplicando la normativa nacional e internacional, con un criterio amplio de que el principio que el secreto es la excepción y que el principio es el conocimiento de la información, y imponer mediante el imperio, la facultad que tienen los sistemas judiciales, imponerle a los gobiernos la necesidad de abrir esta información. Yo creo que esta es una de las... no quiero hablar de batallas, pero quiero hablar que es uno de los desafíos cruciales que tienen los sistemas judiciales en el mundo hoy, frente a gobiernos que tratan cada vez más de replegarse contra sí mismos y de ser oscuros o poco transparentes. Sim, muito bem. A doutora Alessandra encaminhou uma pergunta. Ela quer saber o seguinte: de acordo com a sua experiência, o aumento de fake news, campanhas de desinformação, manipulação da verdade dos fatos, se tudo isso seria um sinal de movimentos autoritários. Se o senhor percebe que esses elementos que estamos aqui falando, das fake news e campanhas de desinformação, são de fato sinais de ascensão de regimes autoritários. Bueno, esto es muy interesante la pregunta que usted me hace, ¿no? A ver, si yo tengo un cuchillo, ese cuchillo me puede servir para comer, para trozar la comida y comerla, o me puede servir si quiero matar a alguien, ¿verdad? Es decir, en definitiva, yo creo que las redes sociales son herramientas. Lo que sí creo que hay personas, grupos, etcétera, como se dijo acá,
que operan en las redes sociales para que esa herramienta que me sirve para comer se convierta en una herramienta para herir. Concretamente creo que hay gente que acá se habló de bots, trolls, etcétera, de otra serie de elementos que se utilizan para que las redes sociales se conviertan en elementos de agresión. Y acá yo, a la persona que habló antes que yo, a Patricia, le preguntaron la cuestión de la autorregulación o de la regulación externa. Yo creo que estamos en un momento en el cual se ha demostrado que, a mi entender, que la autorregulación es insuficiente y que la regulación externa es muy riesgosa desde el punto de vista de la restricción de las libertades. Entonces creo que el mundo se tiene, es decir, nos debemos de encaminar hacia un punto de encuentro en el cual tal vez, pensando en elementos de gobernanza internacional, se pudiera optar por algo así como una definición de contenidos, y de la misma forma que las convenciones establecen contenidos como el discurso de odio que incita a la violencia, por ejemplo, son discursos prohibidos, que pueda haber una instancia en la cual pues se pueda decir que hay discursos que tampoco son aceptables en las redes. A mí, yo sé que, por ejemplo, es decir, a mí me preocupa, por ejemplo, que el gran poder que tienen Facebook, bueno, Facebook paralizó al mundo con un problema técnico ayer, el gran poder que tienen estas plataformas se ha administrado exclusivamente por los dueños de las plataformas, por los titulares. Yo creo que esto tendría que tener algún tipo de control público a los efectos de que no sean ellos los dueños de un recurso, los titulares y quienes disponen a su placer y a su conveniencia económica de un recurso que es enormemente poderoso. Yo siempre recuerdo la historia de la venta de WhatsApp a Facebook. WhatsApp fue inventado por dos personas. Una de las personas costó $22.000 millones la transferencia. Una de las personas que construyó WhatsApp se llamó a silencio y desapareció de la faz pública, y el otro fundador de WhatsApp es un cuestionador, digamos así, de cuál es el estado del arte hoy. Y él lo que dice es: nosotros en realidad no vendimos una empresa, vendimos un paquete enorme de datos a Facebook. Entonces, hoy el poder pasa por el control de datos. Y este tema, el control de datos, también es un tema que hay que buscar las formas de que tenga alguna suerte de control o que se sujete a reglas, porque en el Estado de Derecho no puede haber ni empresa ni actividad que no esté sujeta a las reglas del Estado, del derecho. Muito bem. Temos mensagens aqui de cumprimentos, como da Roberta Campelo, parabenizando a escola, parabenizando a realização do curso, a exposição, e pelo tempo que nós temos, até o compromisso já do Dr. Ricardo, já havia me adiantado agora logo às 11 horas, vamos seguir ao encerramento. Antes de passar a palavra ao senhor, para finalizar, eu queria mais uma vez agradecer, em nome da escola, por sua disponibilidade, a presença, por poder compartilhar conosco seu conhecimento jurídico e, sobretudo, a sua experiência em tema tão fundamental para a construção da democracia. Então, muito obrigado, doutor Ricardo, pela sua disponibilidade, pela sua conversa com a Escola Paulista da Magistratura. E passo ao senhor a oportunidade da palavra final. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Quiero decirles que estoy a disposición de la escuela para futuras actividades y que me parece, lo felicito porque realmente esto es un tema, como dije hoy, muy importante, crucial, es un punto de no retorno si no lo solucionamos adecuadamente para nuestras sociedades y para nuestros sistemas judiciales. Así que muchísimas gracias, los abrazo a todos y a todas a través de la distancia y quedo a disposición. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo. Até quinta-feira, no nosso quarto e último encontro aqui desse nosso curso. Um abraço a todos. Obrigado.